queridos irmãos, amadas irmãs. Hoje então nos reunimos para celebrarmos a novena perpétua em honra a São José. E eu gostaria de destacar 3 profissões que celebramos nesse mês e que podem nos ajudar a viver de forma cristã as nossas vidas. Dentre tantas funções e trabalhos que celebramos, nós comemoramos esse mês o dia do agricultor, o dia do panificador, do padeiro, e o dia do comerciante, entre outros tantos dias. Mas nessas 3 funções, nós temos um pouco uma síntese do que é o trabalho humano e de como nós podemos nos humanizar e nos santificar através do trabalho. O agricultor é aquele homem, aquela mulher que em primeiro lugar acolhe o trabalho como um dom. Ele acolhe a terra, ele acolhe as sementes, ele acolhe as estações. Nada disso vem dele, tudo é um dom. Ele recebe o dom da terra, que é fecunda. Ele recebe o dom da semente, que depois dá frutos. Ele recebe o dom das chuvas. Ele recebe o dom das estações. O agricultor, então, é aquele que, no seu trabalho, nos recorda a vocação original do ser humano, quando Deus entregou a criação a Adão e disse: agora tu te tornarás aquele que vai cuidar, vai cultivar a terra. O ser humano, como dizem por aí, ele não é o mal do mundo, ele é a grande bênção do mundo, porque a ele é dado o dom de cultivar aquilo que Deus criou. O ápice da criação é o ser humano. Justamente quando nós descuidamos da criação é que nós somos desumanos. Mas somos nós, justamente nós, a quem o Senhor confiou o cuidado daquilo que Ele criara. Então, a função do agricultor, ele vai nos lembrar isso, que o trabalho que nós temos, que aquilo que Deus nos confiou é sempre um dom. E por isso podemos nos perguntar: no meu trabalho, o que é que eu recebo? O que é o dom com o qual eu posso desenvolver o meu trabalho? Depois nós celebramos o dia do panificador ou do padeiro. O que faz o padeiro? Alguém cuidou da terra, né? Alguém plantou o trigo, alguém colheu, deu para ele a farinha. Ele vai com sabedoria transformar aquilo em alimento, em bom alimento. O padeiro, ele nos ensina então aquilo que nós rezamos toda missa. Toda missa o sacerdote pega o pão, ele faz uma oração e ele diz: bendito sejais, Senhor, pelo pão, fruto da terra e do trabalho do homem. O padeiro então, ele se beneficia desses 2 dons, do fruto da terra, daquilo que Deus nos dá, e do trabalho do homem. E ele transforma justamente aquilo em alimento. Ele usa a sabedoria humana, o talento humano, para transformar em algo que possa alimentar os demais, que seja saboroso e bom. E é bonito que no símbolo do padeiro nós temos o pão, que é a comida comum, do rico, do pobre. É o alimento comum, é o alimento com o qual Deus quis se utilizar para a Eucaristia. E aí nós podemos nos perguntar: o meu trabalho, o que eu tenho transformado? No que eu tenho colocado o meu talento? No que eu tenho ajudado a obra da criação e mais? Assim como o padeiro que alimenta, o que os outros têm se alimentado através do meu trabalho? Fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, intelectualmente, o que o meu trabalho ajuda para ser um alimento na vida dos demais? E por fim, nós celebramos o dia do comércio. E o comércio, ele nasce justamente da caridade humana.
e ele se desenvolve como um lugar de caridade. Hoje a gente faz o comércio com o dinheiro, né? A gente faz com os pila, né? Dá uns trocos aqui, recebe outra coisa lá. Mas o início do comércio como foi? Foi com escambo, né? Um vizinho tinha trigo, o outro tinha leite, dava um pouco de leite, o outro dava um pouco de trigo. Um tinha fruta, dava um pouco de fruta, e assim. O que é o comércio? É um intercâmbio de dons. Eu tenho um dom que é fruto da terra e do trabalho humano, e eu não tenho aquele outro dom. Então eu dou para você, você me dá aquele. E assim começa o comércio, ou seja, um intercâmbio de dons. Quando a gente olha para o comércio com esse olhar, nós entendemos que o comércio ele sintetiza esses 3 trabalhos. Porque foi preciso do dom da terra, foi preciso do trabalho do homem, e agora alguém comercializa isso é, ajuda para que os outros possam se beneficiar dos vários dons. Nessa luz, concluímos com São José, que sintetiza em si essas 3 funções. José era um carpinteiro, ele acolhia o dom do quê? Da madeira. Como um agricultor que acolhe o dom da terra e da semente. Depois, como padeiro, ele transformava a madeira em porta, em mesa, ele transformava em armário, em janela, e depois ele comercializava. Ele vendia aquilo para que outros se beneficiassem. Então que hoje nós possamos entender isso. No nosso trabalho de cada dia, bendizer a Deus pelos dons que recebemos. No nosso trabalho de cada dia, transformar com a nossa inteligência e as nossas virtudes o dom que temos. E por fim, com a nossa caridade, saber fazer este intercâmbio de dons. Que São José interceda por nós e que nós possamos buscar a santidade através do nosso trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.